Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui hoje para falar de um assunto, mais uma vez, muito pedido por vocês. Eu desisti de ficar pensando muito sobre os vídeos que eu vou fazer, os vídeos que vocês me indicam nos comentários, aquilo que vocês me trazem de maneira geral, são os vídeos que eu estou focado em fazer. Então não deixem de comentar aqui e dizer quais são os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque aí eu consigo ter mais clareza ali de quais assuntos vocês querem ouvir. Lembrando que eu procuro sempre no canal aqui trazer uma conversa franca, em que eu misturo um pouco da minha experiência, da minha vivência, com tudo que eu já estudei e aprendi nessa vida e o que também é comparando com ensinamentos de outras pessoas e outras atividades. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito bom que é transição de carreira, um assunto que eu domino porque já passei por muitas dessas transições. Vou falar um pouquinho rapidamente delas aqui para você, principalmente que não me conhece e não sabe quem eu sou. Antes um leite cru aqui, ó. Leite direto da vaca. Isso aqui é saúde. Mas vamos lá. Então, por que eu falo sobre o assunto transição de carreira? Por que é um assunto que eu domino? Eu, muito tempo atrás, saindo da escola, estava me sentindo perdido sobre o que eu queria fazer da minha vida. E durante esse processo de pensar de qual seria, muitos de vocês devem ter passado na fase ali dos 17 anos mais ou menos. E aí eu já lutava durante boa parte da minha vida e comecei a lutar MMA. Então entrei ali na Bronx Gold Team, na época tinha uma academia aqui em Santos, no Clube Brasil, onde o próprio Charles do Bronx treinava. Charles do Bronx, Maranhão, Erickson Cardoso, e comecei a treinar ali com eles o MMA e o Jiu-Jitsu, que na época o Jiu-Jitsu sem kimono se chamava ali Submission, né? Comecei a me desenvolver, né, dentro do Jiu-Jitsu, da luta de maneira geral, enquanto eu pensava o que eu ia fazer da vida. Por algum momento até pensei que de repente poderia viver da vida, apesar de ter começado tarde. Eu sempre lutei, mas por exemplo o Jiu-Jitsu eu ainda tinha acabado de começar a ideia do jiu-jitsu, não tinha muito conhecimento sobre o chão de maneira geral. Fiquei nisso durante um tempo e aí começa realmente a minha transição de carreira verdadeira. Então entrei no exército ali dos meus 17 para os 18 anos, entrei como aluno. Tem um vídeo aqui que eu falo só sobre isso. Falo sobre a minha jornada no Exército, se você tem interesse, olhe lá. Então permaneci no Exército por 6 anos, cheguei até o cargo de primeiro tenente, participei de operações aí de alto risco, participei da parte de contra-terrorismo na Copa do Mundo, fui chefe de segurança do comandante do Exército, na época o general Vilas Boas, e depois desses 6 anos eu acabei recebendo uma proposta para ir trabalhar na Meta, Facebook. Eu conto um pouco disso daqui em vários vídeos. Mas então, saí do exército, que era um contexto, né, rigidez, planejamento, disciplina e tudo mais, e fui parar na Meta, no Facebook na época. Num ambiente fast-paced, né, que a gente chama, que é de passos rápidos, que tudo muda muito rápido, que é uma loucura, diversidade, inclusão, trabalhar com todos os tipos de pessoas, de todas as nacionalidades, falar diferentes idiomas. Então tudo isso mudou muito para mim, né? Foi uma grande transição de carreira. Depois ainda mudei de empresa, fui trabalhar na WeWork, que é uma multinacional americana, também na mesma pegada da Meta. E por fim, uma completamente diferente, que é o Nubank, que é uma pegada mais de banco, outra pegada assim. Então, o Nubank foi a minha última empresa. Fiquei no Nubank aí 1 ano e 4 meses. Na Meta, lá no Facebook, eu fiquei quase 4 anos. Então, fiquei na WeWork 2 anos. Então, foram 7, 8, quase 8 anos aí de mundo corporativo. E no Nubank eu decidi sair para empreender e começar minha vida aqui fora. Então, hoje eu sou CEO e proprietário da Apex Performance, que é uma empresa que vende produtos de alta performance para saúde, bem-estar e outras coisas. E também tenho minhas atividades no mundo digital. Tenho minhas redes sociais, produzo os conteúdos aqui para vocês também. Importante dizer, quando eu era jovem ainda, eu tinha estabelecido que até os 35 anos eu estaria empreendendo. Quando eu era militar, eu não me imaginava estar no mundo corporativo, não me imaginava trabalhar no mundo corporativo, ficar atrás de um computador trabalhando. Então eu já sabia que empreender seria uma das grandes opções que eu teria na minha vida. E então eu já tinha planejado isso. O que eu tinha planejado? Que até os 35 anos eu deveria estar empreendendo. E aconteceu que muito antes disso, né? Aos 30 eu já empreendia e aos 31 agora eu realmente vivo já da minha própria empresa, né, dos meus próprios negócios. Então acho que é importante dizer isso aqui porque a gente vai para a primeira parte disso tudo aqui, que é quando eu penso em uma transição de carreira, o primeiro passo é autoconhecimento
e foco no objetivo final. Então, eu tenho um vídeo aqui, vão lá no meu primeiro vídeo que eu falo sobre traçar objetivos de longo prazo, tá? Vocês precisam entender o que vocês querem para a vida de vocês. Eu vou dar um exemplo até de uma amiga minha que eu conversei recentemente, que ela quer ser artista. Eu até perguntei, tá, mas e aí, você tá esperando o quê, né, para começar, né? Então, eu converso com muita gente, principalmente pelo Instagram e outras coisas assim. Muita gente me pergunta, desabafa comigo, vem tirar dúvidas. E o que eu sempre falo é isso que você quer para a tua vida, né? Porque eu vejo muita gente em São Paulo, muitas vezes, trabalhando em empregos que às vezes não fazem sentido, trabalhando e gastando todo o seu tempo em atividades ali, trabalhos que ela não gosta, que não fazem sentido para a vida dela e às vezes só para pagar o básico ali, né? Moradia, alimentação e não sobra dinheiro para nada. Então assim, você está realmente vivendo na corrida dos ratos, né? Vamos pensar aqui, qual que será? Como é que você vai conseguir sair disso? Se nem dinheiro para guardar você consegue, se nem tempo para estudar você tem. É sempre muito difícil, mas a gente precisa passar por esse processo. Então, o autoconhecimento objetivo final é interessante. Eu falei para vocês que eu já tinha planejado empreender lá atrás. Tudo aquilo que a gente visualiza é mais fácil da gente conseguir. Não estou falando que existe o segredo, né, que você vai escrever ali, que as coisas vão se materializar na sua frente. Mas se você não escrever, se você não tiver claro essas coisas, muito provavelmente você não vai conseguir ter o drive ali, ter a motivação. Você precisa lembrar das coisas que você está fazendo. Você precisa responder as perguntas para a tua cabeça ali do que precisa ser feito, por que você está fazendo cada atividade. Então isso é muito importante. E aí a gente pensa e conecta com um princípio que chama autoliderança. Você precisa se autoliderar, você precisa estar pensando sempre à frente para que você possa pensar nos próximos passos, para que você possa planejar os próximos passos, para que você possa estar sempre um passo à frente. Então o primeiro passo é você estabelecer o que você quer, o que você ama fazer, ou o que vai te dar mais dinheiro, quais vão ser seus planos. Então hoje, por exemplo, eu tenho planos ali de ter uma holding, né, ter várias empresas conectadas, me estabelecer como empresário. Eu não vou falar aqui todos os meus planos, porque acredito que não faz sentido, mas eu tenho isso muito bem estabelecido. O que você quer? Você quer sair da CLT para empreender, porque você acredita que empreender vai te dar mais, vai te fazer gerar o dinheiro que você nunca conseguiria ter na CLT? Você quer sair do emprego que você está para passar num concurso público, porque isso vai te dar uma certa segurança, que não existe, mas digamos assim, né, uma certa segurança, ou você vai para um trabalho mais vocacionado, sei lá, você sempre quis ser polícia, ou sempre quis estar no exército, não sei. Então isso precisa estar muito bem definido na sua cabeça. E o próximo passo é o mapa da ignorância. Em inglês tem um nome para o mapa da ignorância que é Skills Gap Analysis, que quer dizer basicamente você, por exemplo, se eu quero fazer uma transição de carreira para uma outra área, né, buscando uma vaga, por exemplo, em outra empresa ou coisas nesse sentido, eu vou buscar essas vagas por lá e vou entender quais habilidades eu tenho e já estão estabelecidas e quais habilidades eu não tenho e o que eu preciso fazer para adquiri-las, que curso que eu preciso fazer, como é que eu consigo desenvolver essa habilidade, o que eu preciso fazer para estar dentro dessa vaga. E aí, sobre empreender, você pode simplesmente buscar, né, entender ali a visão de outros empreendedores, de quais são as habilidades que você precisa ter. Você precisa entender que tipo de negócio você vai ter, porque é muito mais fácil você trabalhar em um negócio que você já conhece, por exemplo, se você for prestar consultorias, muito mais fácil se você já conhece aquele tipo de negócio. Você vai prestar consultoria sobre um assunto que você sempre dominou, que você tem experiência de mercado, é uma coisa. Se você for começar uma empresa SaaS, né, de prestar serviço, é algo que você sempre fez, ou você vai se juntar com alguém que sabe disso e juntar a sua expertise. Ou você vai vender produtos, são produtos que você conhece, que você usa, são produtos que você gosta. Eu, por exemplo, na Apex, acabou que a Apex virou um negócio por conta da minha vida. Eu já fazia imersões no gelo, eu já tive sempre uma preocupação com a saúde, biohacking, eu uni tudo isso numa empresa. E é por isso que hoje eu consigo trabalhar com isso. Então você tem que pensar nisso muito bem e a partir disso você ver quais habilidades você precisa desenvolver para que você possa fazer aquilo. Com relação a empreender, tem muita gente que me fala assim, eu quero empreender, mas não sei com o quê. Esse era o meu caso. Quando eu falei em empreender, quando eu pensei em empreender até os 35 anos, é porque eu precisava encontrar também que tipo de negócio eu queria me inserir.
Eu tenho amigos que empreendem com hamburguerias, com pizzarias, com sushi e outras coisas. Será que você está disposto a isso? Será que é isso que você quer? Então vale a pena você pensar muito bem com isso. Para isso, eu vou falar um pouco disso depois, mas para isso você tem que conhecer outros empreendedores, ir conhecer negócios, ver como as coisas funcionam, entender os problemas, as oportunidades, o que é positivo, o que é negativo de cada coisa. Isso você só vai conseguir com network, conhecendo outras pessoas, conversando bastante, tomando bastante café por aí. Terceiro ponto e muito importante, você precisa fazer uma reserva de emergência. A reserva de emergência é o que vai garantir que você não enlouqueça nesse processo. Então é muito interessante que você tenha um colchão financeiro, essa reserva de emergência, para 12 meses. Aí você vai ter que entender como é que você vai fazer isso. Você tem que começar a fazer uma análise dos seus últimos meses, ver mais ou menos quanto que é o seu gasto mensal, quanto que você conseguiria reduzir isso em casos mais extremos. E é importante, tá, galera? Para tudo aqui agora. A reserva de emergência você tem que fazer mesmo que você não queira fazer uma transição de carreira. Você precisa saber quanto que você gasta, qual é a sua média de gasto e o quanto você precisaria para sobreviver 6, 12 meses. Isso é para todo mundo. Se você tem uma crise, uma emergência, se você fica desempregado, se alguma coisa acontece, você precisa ter um mínimo de subsistência para que as coisas aconteçam. E no caso da transição de carreira, eu, por exemplo, consegui empreender porque eu tenho um colchão financeiro que me permite explorar muitas possibilidades. Então já faz aí 6 meses que eu estou fora do mundo corporativo e eu estou com muita tranquilidade explorando possibilidades, aprendendo, e porque eu tenho esse colchão financeiro. E eu não estou usando ele totalmente. Eu também ganho dinheiro de outras formas e tudo mais, mas eu consigo fazer isso com muita tranquilidade, sem me estressar. Agora, se eu não tivesse dinheiro sobrando, eu ia ter que estar me virando nos 30 aqui, porque a coisa precisava dar certo. E o meu gasto sempre foi muito alto. Vocês imaginam que eu saí do banco, que é o ápice, né, do faturamento ali. Você ganha muito bem, bônus, PLR, você tem ações, tá? Então você está muito bem estabelecido e você vem para um terreno completamente pantanoso, um terreno mais obscuro, que é o empreender. Tem meses que você pode faturar muito bem, ganhar muito dinheiro, lucrar bem, e tem meses que você vai muito mal e você vê tudo derretendo. Então você tem que também ter um pouco essa tranquilidade no processo e a reserva financeira a reserva de emergência vai te garantir isso. Eu estou aprendendo a lidar ainda, porque no mundo corporativo é sempre assim, né? Pinga o mesmo salário todo mês, do nada pinga um pouco mais, porque tem 13º, tem outras coisas, e aqui não. Aqui tem mês que você vai faturar e ganhar muito dinheiro, e tem mês que às vezes não vem nada, porque alguma coisa aconteceu, porque é um mês ruim, porque a macroeconomia mudou, não sei. Então isso é um ponto relevante de se observar. Tenham a reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência foi o que eu disse, você faz ali, você dá uma olhada quais são seus gastos, pensa, por exemplo, que facilidades você tem no trabalho de hoje, se você vai precisar depois pagar plano de saúde, como é que vai fazer, todas essas coisas são relevantes e precisam aí estar dentro desse contexto, tá? Para você conseguir ter uma boa ideia do quanto você vai precisar ter de dinheiro para você conseguir realizar isso. Se você tem uma boa reserva de emergência, vai te dar tranquilidade para você fazer essa mudança de trabalho, tá bom? Ainda na parte do mapa da ignorância, Skills Gap Analysis, eu vou entrar num outro detalhe aqui, que é uma pesquisa muito bem do que você quer fazer, aprofundando um pouco mais do que eu já falei. Toda a parte de networking é muito importante. Se você pensa, o que eu quero empreender, o que eu quero fazer, não estou feliz com a minha área, quero pensar em outra área, você só vai conseguir ter ideia se você conseguir conceber o que acontece nessas outras áreas. Por isso que eu digo sempre que você precisa estabelecer network, então ir conhecer pessoas que já estão atuando nos devidos segmentos, mesmo que seja uma outra empresa, uma outra área dentro de uma empresa para você trabalhar no corporativo, mesmo que seja diferentes modelos de negócio dentro da possibilidade de empreender, se vai ser um SaaS, se vai ser um e-commerce, se você vai prestar consultoria, se você vai abrir uma empresa do ramo físico, uma academia, uma pizzaria, um café, tudo isso é muito importante você conhecer pessoas que passaram por isso. Até porque também se você simplesmente se aventurar, você provavelmente vai quebrar a cara. Então você precisa estabelecer esses networks. Além do networking, é muito importante que você tenha mentores,
pessoas que já passaram pelo processo que conseguem te direcionar. Então eu, por exemplo, quando eu saí do Exército, eu criei o projeto Vida Paisana, que nada mais é que um projeto de transição de carreira para militares, em que eu pegava vários desses detalhes aqui e trabalhava ponto a ponto, explicando, ensinando sobre LinkedIn, ensinando sobre currículo, como transcrever as habilidades do mundo militar para o currículo, para o LinkedIn, como você ia atuar nas entrevistas. Até hoje eu faço isso, só que por indicação. Inclusive, se você acredita que faça sentido fazer uma mentoria comigo de transição de carreira, seja porque você é militar, seja uma transição de carreira dentro do corporativo, entra no meu Instagram ali e me manda uma mensagem. Eu tenho também aqui, deixando estabelecido aqui o link na descrição, a minha comunidade. Na minha comunidade eu vou explicar tudo isso de forma muito aprofundada. Só sobre objetivos de longo prazo, eu tenho uma aula de 2 horas. Só sobre prioridades, eu tenho uma aula de 2 horas. Eu tenho aulas menores aqui no YouTube, se você tiver interesse também em assistir, fica à vontade. Mas a minha comunidade é muito mais específica. Vou ter uma mentoria coletiva, num grupo, com várias pessoas, são aulas periódicas e lá você vai estar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Mas é muito importante isso, pesquisar muito bem as áreas que você vai, realizar networking, buscar mentores. Buscar mentor é a forma mais fácil de você abdicar de um pouco de dinheiro para ganhar em tempo. E isso para mim faz muito sentido. Eu prefiro às vezes do que fazer um curso. Eu prefiro pagar alguém que tem aquela habilidade e falar, cara, senta aqui comigo, me ensina isso, vamos sair daqui a hora que eu aprender, ou qualquer coisa nesse sentido. É um ponto relevante que eu queria trazer para vocês. O networking vale muito a pena. Até porque durante o processo de você realizar o networking, seja para empreender ou para qualquer outra coisa, você pode ser convidado para trabalhar numa empresa, você pode ser convidado para ser sócio, você pode encontrar os seus futuros sócios, né, pessoas que vão trabalhar com você. Então tudo isso é muito importante dentro desse processo de transição de carreira. E aí, óbvio que tem a parte da capacitação. É você lembrar que no processo de transição de carreira você vai precisar desenvolver novas habilidades, estudar, mas que isso é um processo constante, contínuo e infinito. Se você quer ser alguém na vida, se você quer fugir da mediocridade, se você quer ser alguém melhor, você vai precisar estar a vida inteira se desenvolvendo, galgando novos passos, fazendo novos cursos, aprendendo novas habilidades. A vida é isso. Busque pessoas que estão nesse mesmo processo que você, às vezes mentores que vão poder te ajudar a economizar tempo, a conseguir ir adiante, a galgar novos passos. A minha própria mentoria, eu faço muita mentoria para pessoas que estão querendo evoluir na carreira, não fazer só transição, mas evoluir na carreira. Tudo isso é muito importante. Então eu espero que com esse compilado eu tenha dado boas dicas para vocês, que vocês consigam realizar a transição de vocês. Busquem começar a planejar e a desenvolver esse processo enquanto vocês estão empregados, enquanto vocês têm uma fonte de renda, porque é muito mais difícil quando você acaba perdendo tudo isso e tendo que correr atrás, às vezes, de criar uma transição de carreira do nada. Então, eu passei por esse processo várias vezes, como vocês puderam observar. Teve uma vez que eu fui dar palestra para alguns executivos do Itaú e eles até me falaram assim, pô, você levou a sério essa coisa de não estar na zona de conforto, né? Tá sempre mudando, então se estabeleceu, muda, se estabeleceu, muda. E eu acho que é um pouquinho isso também. Os fundamentos que foram falados aqui rapidamente, tá? Eu queria que vocês pensassem muito na autoliderança e nessa visão de longo prazo, são coisas que vão ajudar vocês a conseguir seguir em frente, a ter motivos pelos quais fazer, a saber para onde estão indo, que é tão importante hoje, a clareza, mais do que tudo. Assistam o primeiro vídeo aqui do canal, identificar os gaps, né, fazer o mapa da ignorância, construir a sua reserva financeira, que é muito importante, estabelecê-la, entender as motivações, né, e o que vai te levar para esse próximo passo, pesquisar, conversar, olhar mercado, fazer networking, buscar mentores e pessoas que possam ajudar vocês no longo prazo. Então eu espero realmente que esse vídeo de alguma forma ajude vocês nesse processo, que ele possa clarear um pouco, tá, a mente de vocês que estão buscando algo mais, que querem sair às vezes da corrida dos ratos, que querem trabalhar com alguma coisa que faça mais sentido, que querem ter um pouco mais de liberdade, ou que querem ganhar mais dinheiro, querem sair da estatística, né, das pessoas. Pô, o Brasil é um país pobre de maneira geral, então se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, comenta, eu quero ver
o que vocês têm para me dizer sobre esse assunto, trazer mais dicas. Se você já fez também, me conta aqui. Tragam indicações de vídeos que eu posso fazer aqui para ajudar vocês, porque esse vídeo foi feito através de comentários que vocês fizeram nos meus vídeos, tá? Eu fico 100% à disposição sempre. Me chamem lá no Instagram, façam parte da minha comunidade se fizer sentido para vocês. E tamo junto. Nos vemos aí no próximo vídeo. Os